Olá, pessoas. Vamos lá. Eu peguei realmente aquele desenho, tá? Que eu quero fazer o primeiro estudo aqui dele sem traço. Então, eu diminuí a opacidade daqueles traços que eu criei já testando uma, uma, uma distorção, né? Peguei essa foto aí, que não foi a foto que eu usei, mas uma foto para eu pegar as cores, capturar as cores. E vou primeiro preenchendo os shapes, tá? Vou tentar começar dessa forma, preenchendo os shapes. Então, desculpa, eu vou colocando os shapes, as cores do shape, para tentar ir tirando os traços gradativamente, né? Então, eu vou colocando aí a parte branca, certo? Vou colocar nos dentes também. Eu não usei um branco puro, né? Usei um acinzentado. Coloco a pentul. Inicialmente eu vou preenchendo, depois eu pego a pintura e uso como forma, né? Para dinamizar um pouco o meu trabalho, que eu estou usando aqui ainda como demarcador, né? Então, ó, dei uma acordada aí, botei como forma e vou preenchendo aqui todos os shapes. Os shapes de base, né? Para eu entender aqui o desenho, os shapes e depois tentar entrar aqui com tirar e tirando gradativamente os traços. E como é que eu vou colocar luz e sombra aí? Eu ainda vou ter que estudar muito isso, porque eu preciso estudar rebatimento, luz, sombra. Mas já é minha primeira tentativa de fazer meu primeiro desenho sem a incisão desses traços negros que eu uso muito, que marca muito o meu estilo, que é a questão do cartoon, mas também diversificar, né? Então são dois objetivos nesses estudos, que o primeiro, que é sair das caricaturas muito simétricas, tá? E brincar mais com as formas, tentar distorções e também começar a entender como é que funciona o desenho sem a marcação dos traços, né? Que facilita muito, inclusive na pintura, você ter uma certa limitação dos traços, né? O traço já resolve muita coisa em relação a sombreamento e brilho, né? E luz, no caso. Então aí eu vou tentando organizar, fiz a gengiva, o que é que eu posso colocar aqui mais de shape, tá? Eu vou colocar aqui a boca, né, o lábio, na verdade, e vou usando aqui a forma com a pentul para tentar fazer com que funcione os shapes de forma mais dinâmica, certo? Do que propriamente pintando na mão no pincel. Acho que isso aqui já dá um adianto, né? Eu peguei uma cor aqui que eu capturei dele, mas que ficou muito estranha no desenho. Então eu vou pegar aí o Ctrl U e vou tentar encontrar uma cor mais favorável. Aqui ficou muito parecido com a gengiva, então ainda vou mexer aqui mais. Primeiro eu vou ter que rasterizar aqui, porque está em forma, então não aplica a alteração de cores. E aqui eu já vou conseguindo mexer, mas ainda não estou satisfeita com a cor dessa boca. Vamos tentar colocar aqui um pouco mais de saturação, né, para enxergar melhor aqui a funcionalidade dela na separação da cor da pele, certo? Eu vou fazendo aqui o lábio inferior, ajustando aqui para ver. É um desafio muito grande para mim, né? É sair totalmente da minha zona de conforto de fato. Aqui eu estou me propondo aí um pouquinho além do que habitualmente eu faço e habitualmente é repetitivo dos meus trabalhos, tá? Então vamos lá. Vou renomeando aqui para não me perder nas camadas e vou me preocupando de fato nesse primeiro momento só com os shapes, né? Os shapes base, porque eu ainda não me sinto seguro o suficiente de fazer tudo numa camada só, né? Então esse é o primeiro teste de estar aplicando os shapes, tentar encontrar
um pouco de volume depois em tudo isso e gradativamente ir aqui tirando os traços, tá? Então, vamos lá. Vou entendendo aqui um pouco de cores. Eu iniciei esse desenho, né, no Photoshop 2018. A segunda parte dele eu vou fazer toda no Photoshop 2020, porque o aplicativo atualizou automático e tirou todas as minhas outras versões. E depois que eu fui reinstalá-las, eles informaram que se eu instalar a versão anterior, vai ser retirada a atual. Então eu tive que gastar um tempinho aqui para entender um pouco das mudanças do 2020, que vai só na segunda parte. Onde vocês vão entender, vão ver um pouquinho a diferença da configuração do Photoshop. Foi isso que aconteceu. Então, continua aí na aplicação de shapes, né? Para depois iniciar a pintura. Então, vou fazer aqui também a íris do olho e a pupila. Certo? Eu vou colocar aqui. Entendendo aqui o que é que de shape eu posso adiantar nesse processo. Vamos ver aqui. Aqui dou um Ctrl+I para juntar os dois e vou dar uma apagadinha aqui no que ficou de excesso para fora, certo? E assim, por enquanto o traço está todo em cima, né, da pintura com uma camada normal, agora com a opacidade reduzida, para eu enxergar ainda aí os traços de forma que eu consiga aplicar melhor as sombras, né? Aí eu errei porque eu estava na forma. Eu vou pegar de novo o demarcador, que eu vou demarcar aqui de preto mesmo a caixa dos olhos, né? Então eu vou fazer essa demarcação aqui e vou fazer também um pouquinho mais grosso na parte superior dos lábios, ou dos lábios não, dos olhos. Ok? Faço do outro lado a mesma coisa. Já que tem um pouco de peso maior aqui nessa pálpebra de cima. Ok. Vamos dar uma analisada aqui, o que é que eu posso fazer mais. Estou renomeando tudo direitinho para não me perder. Vou botar aqui as narinas também, certo? Que vai ser uma parte mais escura. Vou colocar aqui. Assim, opa. Dessa forminha aqui, preenchi. Botei aqui o interior da boca também, preto, certo? E vamos lá. Voltei aqui agora para a parte da pele. Tentei fazer aqui a aparagem do cabelo, mas ficou um vácuo entre eles dois, então eu resolvi deixar mesmo. E agora eu vou tentar começar a aplicar aqui um pouco de definição, né? De sombra. Vou começar um pouco aqui com a sombra. Tô tentando ver aqui o que é que eu faço. Peraí. Um pouco de sombra, mas ainda aí eu já tô no outro Photoshop. Vocês estão vendo que aí, nessa parte aí, eu já tô com Photoshop 2020. Então me deu uma batida aí para encontrar as paletas, as coisas estão meio que diferentes aqui na distribuição. Certo? Peraí. Eu começo aqui a tentar colocar sombra. Eu pego um tom muito mais escuro do que de fato tá o que eu coloquei o shape, né? E não vou trabalhar na mesma camada ainda, porque eu falei que eu não me sinto segura. Vou abrir uma outra camada para colocar sombra. Né? Então eu vou marcando aí de algumas incisões de sombras na parte de rebatimento, nessas coisas, tentando entender como é que isso vai funcionar aí. Tá? E vou, ó, nas pálpebras. Eu tô estudando aqui, eu nunca fiz isso, tá? Então eu tô tentando entender
como é que vai funcionar a ausência dos traços. O que é que vai determinar aqui os volumes, sacou? E aí também eu paro um tempo para entender aqui como é que funcionam todas os tipos de efeito de camada, né? Parei mesmo com paciência aqui para entender. Eu acabei deixando até aqui nesse início na normal, tá? E mexi um pouco na opacidade e vou tentar dar uma espalhada aqui, tá? Com um brush de borrar, um brush que eu criei de borrar, que na verdade ele é uma mão na roda para mim, porque ele não é pesado, né? A maioria dos brushes de borrar ficava renderizando, e a pintura ficava muito pesado, meu Photoshop travava, então eu tive que pensar em algo que fosse mais leve, tá? Então fiquei estudando um bocado de configuração para fazer e fiz aí o meu brush de borrar. Então eu estou entendendo aqui como se fosse uma mistura, porque ele funciona também para misturar, né? Mas como me falta segurança para fazer uma mistura, eu estou fazendo em camadas realmente separadas nesse primeiro estudo, tá? Então vamos lá. Muita coisa para entender ainda e vai complicar ainda mais quando eu for tirando, sabe, o rascunho, o traço que está me guiando por baixo, certo? Vamos lá, eu desativei aqui a internet porque estava dando uma interferenciazinha aqui na gravação. Então vamos, então aí eu vou realmente colocando, eu vou testar aí no Multiply, tá? E vou também dar uma espalhada aí entendendo esses volumes. Por que que eu fiz em camadas separadas? Porque caso eu não goste de alguma coisa, fique muito fora do que eu estou pensando, eu tenho como simplesmente tirar a camada, sabe? E não perder o desenho. Nos próximos estudos eu ainda farei desta forma e depois eu vou começar a ousar de fazer, tentar fazer caricaturas com massa, trabalhando em uma camada só. Mas nesse primeiro início aí, eu quis entender. Eu estou numa fase aqui de estudo, de entender como é que isso vai funcionar. Como é porque precisa ter muita noção, né, de luz, sombra, rebatimento, contraluz, todas essas coisas que eu não parei para estudar. De fato, ainda é uma coisa que eu gostaria muito de estudar, de ter tempo para estudar. Então, estou aproveitando a quarentena, que tempo é o que não nos falta, né? Para tentar fazer isso. E tentar também aqui ó, usar com outras cores, sabe? Não trabalhar só umas cores tradicionais para luz, sombra. Tentar mesmo colocar outras cores para entender como é que a coisa funciona, né? Dentro do processo. E aí eu vou me arriscando. Estou me arriscando. Com a segurança de que está tudo em uma camada, se ficar aquela velha cagada, a gente vai e tira tudo, entendeu? Então, estou super experimentando aqui. Vou testando. Acabei colocando aqui em divisão, né, o modo de camada. E aí, velho, eu vou começando a entender a paradinha, como é que vai funcionar, sacou? Do volume, ainda errando muito, mas entendendo aqui o que vai dar mais ou menos para fazer, sabe? Quando eu começar a tirar o traço. Eu tô achando ainda tudo muito flat, muito fofo, sabe? Sem nada muito duro, mas tá valendo aqui porque é um estudo, né? A gente vai fazendo, vai errando e em algum momento a gente vai começando a entender. Se a gente não botar a mão na massa para entender, para primeiro errar, né? Então você erra logo para entender o que é que tá
o que é que tá funcionando, o que é que não tá. Então, eu coloquei aí um laranja como overlay também, certo? Eu gosto muito de cor. Então, assim, não corre o risco da minha arte não ser muito colorida, né? Eu sempre trabalho com a paleta de cores vibrantes, é o que eu curto de fato fazer, e aí faz parte também do meu estilo. Vamos lá, eu tô botando aqui um pouquinho de um sombreamento preto aqui, dentro dessa parte de vácuo da boca, certo? Eu fico até olhando aqui, porque depois disso me deu vontade de botar uma simulação de língua aqui, né? Que ficou um vácuo muito preto aqui. Então eu acho que cabe aqui, sabe? Colocar tipo uma linguinha, ao invés de estar esse vácuo preto aí. São coisas que vão surgindo aqui no ato que eu estou fazendo, sabe? No planejamento eu não colocaria, não ia colocar essa língua. Ia ficar aquele vácuo preto mesmo, até porque vocês viram que o desenho original, quando eu faço os traços dele, não tem a incisão da língua, mas eu acho que ficou bacaninha. Então, né, a impressão da língua, certo? Vamos lá. E aí eu vou trabalhando. Agora, vou fazer aqui, vou pegar as gengivas aqui e tentar fazer aqui alguma, alguma incisão de sombra, onde o lábio bateria, né? Mas tudo muito leve, sabe? Não, nada muito marcado, não. Porque inicialmente também eu não quero que seja um desenho muito marcado. Eu estou tentando fazer com que ele fique de uma forma muito mais leve, sabe? Vamos lá. Aqui, vou mexendo um pouquinho nas cores aqui da gengiva, tentando entender como, como é. Vou botar aqui também umas incisõezinhas de brilho, certo? E assim, só para tentar encontrar algum tipo de volume aqui. Nem acho que fez muito efeito, sabe? Mas vamos que vamos. E aí eu vou para a parte dos dentes e olhos, pegar aqui um cinza, como eu quero que a luz esteja batendo da esquerda para a direita, então eu vou colocar algum aqui na parte superior dos olhos também, um cinzinha, tá? E estou tentando borrar uma coisa aqui, mas não vou borrar nunca se eu estou com a seleção ativada só no branco. Agora, vamos lá, selecionar de novo aqui o branco e vou dar uma misturada, dei um multiply aqui para ficar mais escuro desse jeito, vou diminuir a opacidade e vou dar uma misturada aqui nisso, ó, de forma que não fique tão marcado. E aqui também nos olhos, na parte superior, que é onde eu coloquei, que geralmente é a sombra das pálpebras, né? E estou trabalhando aí a parte branca. Aí eu já começo a colocar brilho, né? Brilho no lado que seria oposto ao lado da sombra. Eu coloco um amarelinho bem clarinho, eu coloco na parte inferior dos olhos, aplico divisão, diminuo um pouquinho a opacidade. Essa questão de diminuir a opacidade ou não fica a critério de cada um, né? Porque não é um padrão, uma fórmula. Não vai seguir isso em todos os desenhos, a depender do desenho. Então você sempre vai testar a sua opacidade mediante cada desenho, cada arte. Vamos lá, o negócio está saindo aqui, não está saindo tão bizarro, sabe? Como eu achei que sairia para o primeiro estudo, porque de fato é o meu primeiro contato com a pintura desse jeito aqui, tá? Então vou espalhando mais aqui a parte que eu botei de overlay, vou para os lábios agora, né? E vou encontrar aqui com o conta-gotas, capturar a cor e pegar um pouco mais escuro dela.
Eu trabalho geralmente com as cores tom sobre tom. Vamos lá, vou botando aqui um pouco do mais escuro da boca, né? Diminuo a opacidade e vou misturar aqui para não ficar tão marcado. Vamos lá. A parte de cima do lábio geralmente é sempre mais escura, né? Aqui eu vou trabalhando mais, misturando mais aqui o que eu posso mexer aqui na boca. Vou colocar também aqui já a incisão de branco. Assim, não, aqui não. Vou tirar e vou já misturar aqui com divisão, certo? Vou misturar, na verdade, mais como uma massa toda. Não vou deixar inicialmente com esse formato que eu achei que eu deixaria. Vou botar o centro mesmo mais colorido, mais claro, certo? Vamos lá. Vou tentar botar aqui, ó, nessa parte que a boca dele é bem definidinha, uma luz aqui, certo? Vou colocar aqui a divisão, mas vou colocar bem misturado aqui, quase imperceptível, mas dessa forma aqui, para dar uma ressaltada no lábio inferior, superior dele. Ok? Ah, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a forma aqui, ó, para tentar encontrar aqui a forma da sobrancelha. Eu vou colocar um shape assim, porque na hora que eu tirar esses traços, eu vou simular um pouco aqui de cabelo, né? Então, vamos lá. Eu sempre trabalho dentro da seleção, até quando eu vou fazer a mistura da cor ou borrar, para que ele não invada outras partes do desenho, tá? Pelo menos eu estou tentando fazer desse jeito. Aí eu aplico o cabelo da sobrancelha, certo? Deleto já o traço da sobrancelha e vou fazer a mesma coisa aqui no bigode, né? E cavanhaque. Eu vou criar aqui a forma. Quando eu crio a forma, depois eu tenho que rasterizá-la para que ela fique mais maleável, certo? Aqui. Aqui faço a mesma coisa, já deleto as linhas inicialmente que tinham no bigode e aplico também aí com um brush de cabelo, né? Alguns cabelinhos do bigode e diminuo também a opacidade base que eu coloquei. E agora eu vou pro cavanhaque. Certo? Então aí quando a gente cria na forma, eles ficam em formas isoladas, em camadas distintas, e depois eu dou um Ctrl E para juntar as camadas, rasterizo e diminuo um pouco a opacidade e faço a incisão dos pelos, tá? Aí eu dou um Ctrl E, aqui vou substituir a cor para a cor que é a cor mais do cabelo, tá? Para que o preto ressaia nos pelos que eu vou colocar agora. Tá? Então eu vou colocando ali os pelinhos, certo? E depois eu vou na camada base e vou diminuir a opacidade para que o cabelo fique mais natural entre pele e cabelo, certo? Tento colocar uns fiozinhos aí para fora, mas desisto porque na verdade o cavanhaque dele é muito chapadinho, muito desenhadinho, e não tem esses pelos para fora. Ok, deixa eu ver aqui para onde eu vou, para o cabelo agora, certo? Vou pegar também o mesmo brush que eu usei na sobrancelha, eu vou fazer aqui, ó, umas aplicações para que fique parecendo um volume de cabelo, certo? Desta forma aqui. Opa, ainda com a seleção do cabelo ativado, eu vou botar aqui um brilhinho, certo? Pegar aqui um amarelinho, claro, divisão, testei até outras aqui, diminuir a opacidade, vou dar uma borradinha aqui, vamos lá,
vou para a camisa, né? A dobra da roupa foi a coisa mais difícil que eu encontrei de fazer em todo o processo. Inclusive, eu acho que merece um estudo maior disso, sabe? Das dobras da roupa, porque foi onde eu senti muita dificuldade de criar separação de sombra, luz, rebatimento, ficou tudo muito flat. Eu acredito que as coisas ainda um pouco não estão funcionando como eu pensei que funcionaria aqui. Mas eu tô assim, ó, sem me cobrar muito, tá? Primeiro estudo, vamos ser menos, como é que eu posso falar, menos exigente com a gente, né? Eu estou saindo da minha zona de conforto e estou vendo todas as dificuldades que eu estou tendo e onde eu vou ter que estudar mais, onde eu vou ter que melhorar, né? Mas vamos que vamos. É interessante também que mesmo que você não esteja gostando do resultado, você vá até o final para você compreender as resoluções, sabe? Eu tenho que desativar isso da minha mesa aí, que tá, aparecem uns números que eu não entendi o que é, da configuração da mesa. Botei aí a pupila dos olhos, o brilho, certo? Aqui, o que é que eu posso fazer mais? Eu vou agora começar de forma mais significativa, aí tirando aqui, ó, diminuir mais bastante a opacidade dos traços e vou começar a tirá-los, sabe? Vou começar a deixar aqui mais o que eu coloquei de sombra e brilho e realmente começar a tirar aqui os traços, tá? Aqui eu estou tirando os traços. Eu já fui apagando gradativamente de alguns lugares e agora aqui eu estou me propondo, salvei, é claro, dupliquei a camada e deixei uma salva caso desse errado. E vou aqui tirando os traços, tentando compreender como é que vai funcionar aqui o brilho e sombra e luz e tudo que eu coloquei aqui. É bem difícil, né? Dá um medão aqui de ir tirando essas coisas, mas faz parte. Vamos lá. Então aqui eu já estou no processo de ir tirando todos os traços, tá? Ó, e tentar deixar só o que eu coloquei de sombra e luz, para delimitar aqui os espaços, tá? Então eu vou, ó, não tirei do olho, claro que eu coloquei os olhos pretos, mas eu vou, ó, tirando aqui gradativamente, entendendo aqui as dificuldades e onde vai faltar, sabe, luz e sombra, onde vai faltar coisas mais duras. Aí, eu tô vendo que tá aparecendo esse negócio aí, que é da minha mesa digitalizadora e eu não tô entendendo por quê. Não aparecia, mas agora ele resolveu aparecer, sabe? Vou ter que ver como é que eu desativo isso. Vamos lá. Tchau, traço! Vamos lá. Coragem! Vendo aí o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que falta funcionar. Aqui. Eita, peraí que eu selecionei uma parte que eu não estou conseguindo mexer. Tirando os traços. A sobrancelha ficou, a orelha ficou bem, precisando ainda de mais definição depois que eu tirei os traços. Estou olhando aqui. Mas, gente, eu estou curtindo, sabia a experiência de fazer, de encontrar dificuldades. Aí, eu, nessas partes aí, eu vou tentando pensar em algumas coisas de rebatimento. E depois da tirada do traço, eu acho que ficou bem deficiente essa parte, sabe? Então, eu vou... Aí, a parte da orelha, eu vou aplicando aqui alguns shapes, certo? De forma que eu consiga dar uma melhor definição, sabe? Para essas coisas. Aqui,
para que fique mais claro a separação, sabe? Mas vamos lá, é tudo experimentação ainda. Eu vou juntar todas aqui, porque como eu apliquei a forma, ela cria um shape, né? E aí eu rasterizei para ver aqui como é que eu faço isso. Vou pegar aqui uma borracha também fofa e vou tentar assim, ó, só tirar as pontas, sabe? Deixando mais o rebatimento, assim, aumento aqui para ficar mais ou menos desse jeito. Esse aqui ainda tá pesado. E vamos lá, aqui, eu tô procurando achar aqui, ó. O que é que eu tô? Deixa eu ver aqui as narinas, né? Porque eu quero também. Deixa eu dar uma suavizada nisso aqui, ó. Nessa parte aqui. Eita, é tanta camada que eu tô tentando encontrar. Aqui, pronto, achei. Da orelha, deixar um rebatimento mais suave, né? E vou pegar aqui as narinas. Cadê, meu Deus, as narinas? Eu não renomeei aqui as narinas. Vou suavizar também isso aqui. E vamos lá. Procurar aqui as narinas. Onde é que eu pus? Vou colocar aqui mais alguma definiçãozinha aqui, tá? E depois que eu tirei os traços, eu senti falta de muita coisa de verdade aqui. Mas vamos lá. Aqui vamos. Escureci mesmo, diminuir a opacidade. Ficar mais escuro ainda do que estava. Aqui. Assim também não vou inicialmente me preocupar em tirar tudo, sabe? Porque eu estou entendendo como é que a paradinha funciona, né? E quando você se limita a estar trabalhando por camadas, uma camada não danifica a outra. Isso aí é muito interessante, sabe? O fato de uma camada não prejudicar todo o desenho. Eu ainda estou aqui em busca das narinas, sabe? Porque eu não renomeei aqui as narinas e agora eu estou com a dificuldade de encontrá-las aqui, que eu quero ela mais escura. Pronto, aqui achei as narinas, dei uma escurecida nela. E vou também ó, fazer uma correçãozinha aqui nesse vácuo que ficou. Ó, essa parte aqui. Beleza. Acho que é isso. Tá? Vamos ver aqui. E agora eu vou começar também a tirar os traços da boca, né? Vamos tirar os traços. Agora a operação tira traço de tudo. Para ver o que é que ficou aqui do desenho, né? Os dentes. Gente, é muito. Quando você está acostumado a fazer uma coisa de um jeito e você se propõe a fazer de outro, você tem que mudar totalmente a cabeça, né? O mindset de entender o que é que as coisas estão, como é que as coisas estão acontecendo. Aí eu vou tirando traços gradativos, sabe? Eu uso a pintura para selecionar a parte que tinha traços e vou retirando os traços. Lábio. Vou aqui para a camisa, eu vou também tirar os traços aqui. Tirando os traços da camisa, ainda prejudicou mais ainda, sabe? A pintura dela, que aí eu vejo realmente onde estão os problemas, mas eu vou pegar alguns tecidos, alguma coisa para estudar e continuo também na minha saga de estudando rebatimento, luz e sombra, para que essas coisas funcionem de forma melhor. Mas inicialmente também eu quis me concentrar no rosto, sabe? Entender como é que o rosto funcionaria e vou num processo aqui de realmente tirar os traços para ver como é que vai ficar extremamente sem traço. Certo?
tirando aí os traços que tinham ainda alguns resquícios por baixo. Ó, aqui. Então, assim, para a primeira pintura, o primeiro estudo, eu fiquei bastante satisfeita, entendeu? Mas o importante mesmo é você entender as dificuldades, sabe? E ver os problemas para resolver. Tudo é resolvível. Então, você precisa se ligar nos problemas, tá? Então, eu anotei muito o que funcionou, o que não funcionou, tá? E esse aí foi o resultado. Eu espero que vocês tenham curtido. E vamos que vamos. Os estudos continuam.